Olá! Esse é o podcast da Abrace, Associação dos Grandes Consumidores de Energia. Conheça o nosso trabalho em abrace.org.br e siga a Abrace Energia nas redes sociais para nos conhecer melhor. Aproveito para lembrar que os nossos episódios foram gravados durante a pandemia do coronavírus, ou seja, de casa, respeitando o isolamento social. Você pode sentir alguma diferença no áudio, mas eu prometo que o conteúdo vale a pena. Se puder, ouça com fones de ouvido e aproveite a viagem. Oi, eu sou o Paulo Pedrosa, presidente da Abrace, e esse é o EnergyCast, um podcast nosso novo que explica e debate os temas da energia. A ideia é usar esse espaço para falar das coisas que nos afetam no dia a dia no setor de energia, numa linguagem simples. Por isso que nesse primeiro bloco do programa, eu vou seguir com você, dando uns passos primeiro para trás, para preparar as nossas conversas que virão depois, e que vão ser bem mais complexas. Agora, nesse primeiro bloco, eu vou contar a história da energia, e dar aquele instrumento inicial para que você esteja por dentro da conversa que vai vir depois. No segundo bloco, aí nós vamos trazer um especialista do setor e, em seguida, um colega da Abrace, para começar a desvendar a sopa de letrinhas e siglas e termos que fazem a energia parecer tão difícil. Vamos começar? Quando a gente fala em energia, pensa logo na energia da luz que a gente acende na tomada. Mas tem a energia do carregador do celular, tem a energia dos nossos automóveis, do ar-condicionado, do freezer. No fundo, energia é tudo. Energia tem uma capacidade extraordinária de se transformar. E ela se transforma na nossa comunicação. Para contar essa história para você, por exemplo, eu preciso da energia elétrica, das sinapses das células do meu cérebro, que elas constroem a base do meu raciocínio. E esse raciocínio se transmite para a minha boca e a energia sonora vai até o microfone do celular em que eu estou gravando, que estou falando agora. Do celular, a energia segue em ondas eletromagnéticas e vai até o seu equipamento. Não é por Wi-Fi, não é por rede de internet. E no seu equipamento ela é convertida de novo em ondas sonoras e faz o processo ao contrário. A onda sonora no seu ouvido se transforma em impulsos elétricos e chega ao seu cérebro para você entender o que eu estou dizendo. No fundo é isso, até a nossa comunicação é energia. Esse é um dos processos que define tudo da nossa vida. E é isso que a gente vai explicar um pouco mais a partir de agora. Dá para ir mais longe ainda. Quer ver? Quando a gente pensa no ser humano, a gente vê como a energia é importante para a nossa história. Quando o homem da caverna dominou o fogo e passou a cozinhar os alimentos, afastar os predadores, iluminar o espaço que ele ocupava, a vida mudou. Nós somos o Homo sapiens por causa da descoberta do fogo. E a energia continuou seguindo o nosso processo de desenvolvimento. A energia das máquinas a vapor permitiu a Revolução Industrial. E fundamentalmente, o domínio da energia elétrica há pouco mais de 100 anos nos fez quem nós somos hoje. A energia elétrica tem essa capacidade extraordinária de ser transportada a grandes distâncias e ser de novo transformada nas nossas casas, no frio da geladeira, do ar-condicionado, no calor do forno elétrico ou do micro-ondas, na luz, na televisão. Essa capacidade de transformação da energia elétrica é fantástica. E ela nasce no começo, lá atrás, nas centrais que produzem energia elétrica. A gente usa basicamente a energia do sol. O sol que promove a evaporação da água nos mares e nos rios, faz essa água chover no alto das montanhas e vir nos rios trazendo a energia que é aproveitada nas hidrelétricas,
e faz também o movimento de convecção dos ventos, que pode ser aproveitado na energia eólica e pode ser aproveitado o sol diretamente também nos painéis solares. E é esse movimento da energia que vem do sol, a energia que na lâmpada da sua casa lhe ilumina, que é tão importante para nós, que mudou o mundo e vai continuar conduzindo o futuro da humanidade. E foi isso, foi a descoberta de que essa energia elétrica pode ser transportada na velocidade da luz, através dos fios para as nossas casas, que deu origem a isso que nós chamamos do setor elétrico. Essa gigantesca rede de usinas produzindo energia, instalações de transporte e transmissão, fios distribuindo essa energia para chegar até nós. Esse, no fundo, é a origem desse movimento tão simples que você faz quando toca numa tomada, acende uma lâmpada ou coloca o seu celular para carregar, quando você passa a roupa ou quando você assiste televisão. Tudo isso depende de um sistema muito complexo que a gente vai explicar um pouco mais agora. Perdão, senhora, quanto consome de petróleo o seu ferro de passar, hein? Então, esse setor super complexo está baseado na produção de energia no Brasil em grandes usinas, que em geral ficam longe. Essa energia que vem de uma hidrelétrica gigante como Itaipu, do gerador conectado à turbina Itaipu, ou de uma termoelétrica, ou de um parque de usinas eólicas, ela entra no grande sistema interligado nacional. Seriam como se fossem grandes rodovias elétricas. E essa energia é transmitida por longuíssimas distâncias em alta voltagem, não nos 110 ou 220 volts que você tem na sua casa, e que você sabe disso porque talvez alguma vez tenha queimado um equipamento ligando na voltagem errada. Quando a energia vem nas redes nacionais de transmissão, ela vem em 500 mil volts ou mais. E quando entra na distribuidora que lhe atende, ela vai sendo reduzida gradualmente dos 500 mil volts ou 750 mil volts até chegar, passando por vários transformadores, nos 220 volts, talvez no poste na frente da sua casa. E então você vai utilizar aquela energia para ter roupa passada, para ter comida quente, para ter bateria para o seu celular. Esse é o grande movimento da energia do Sistema Interligado Nacional, das grandes usinas até chegar ao seu uso. Parece fácil. A energia sai do gerador, passa pela grande rede de transmissão nacional, passa pela sua distribuidora local e chega até você em 110 ou 220 volts e você usa. Mas isso de ligar o interruptor e acender a luz não é tão fácil. Na verdade, tem um sistema muito complexo que precisa acontecer para que tudo dê certo. E nós vamos falar um pouco dos elementos desse sistema, da geração, da transmissão e da distribuição de energia. Então funciona assim. São milhares de geradores conectados no sistema, desde usinas gigantescas como Itaipu até o painel solar do seu vizinho. E esse sistemão precisa ser equilibrado a cada segundo. Porque no setor elétrico, a energia consumida instantaneamente precisa ter sido produzida e equilibrada para que o sistema seja estável e você não tenha um apagão local ou nacional. Então é assim que funciona. Toda vez que você acende uma luz na sua casa, o sistema precisa lhe atender. Significa que em alguma usina vai se gerar a energia daquela sua lâmpada, a energia nova daquela sua lâmpada. Se for uma hidrelétrica, significa que ela vai receber, digamos, 1 litro a mais de água na turbina dela. Se for um gerador térmico, significa que ele vai consumir 1 colher de sopa a mais de combustível. E aquela energia que foi instantaneamente produzida vai ser instantaneamente recebida na sua lâmpada. E da mesma forma, se você desligar a lâmpada, a produção vai ter que se equilibrar naquele exato segundo para manter o sistema funcionando de maneira contínua.
E isso só é possível porque existe um sistema que coordena tudo isso. Coordena a operação das hidrelétricas, das térmicas, das solares, das eólicas, essas variações de cada segundo, mantendo a estabilidade e a frequência para todos. E essa é a hora que alguém pode questionar. Puxa, mas eu podia ter um gerador de gasolina na minha casa e nem usar esse sistema. É claro que você pode, mas você, se fizer a conta, vai ver. É muito mais barato atender às nossas necessidades utilizando a capacidade do sistema como um todo. Os reservatórios das hidrelétricas, a energia barata do vento e do sol. Poderia, mas ficaria muito mais caro você fazer isso sozinho. E é por causa dessa estrutura gigantesca que, em tese, o Brasil pode ter uma energia mais barata. Em tese, porque, na verdade, ao longo do tempo, nós fomos acumulando aquelas distorções, subsídios e ineficiências que foram pesando cada vez mais na nossa conta de luz. Mas isso é assunto para uma outra conversa. E agora eu vou falar com alguém que entende muito do funcionamento do sistema. Vou trazer para a nossa conversa o Luiz Eduardo Barata Ferreira. O Barata foi diretor do ANS, da CCE, foi secretário executivo do Ministério. Ele operou todo esse sistema e vai nos contar um pouco de como tudo isso funciona. Pronto. E agora está conosco aqui na sala do podcast o Barata, não é? Esse amigo que eu contei para vocês, que já foi quem manteve o sistema brasileiro funcionando em pé, equilibrado, durante muito tempo. Então, Barata, bem-vindo. Nessa nossa conversa aqui, o seu desafio gigantesco é tentar explicar em poucas palavras como é que funciona esse gigantesco sistema interligado nacional. Ok, Paulo, boa tarde. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de nós conversarmos, né, sobre o sistema elétrico brasileiro, que é um dos maiores sistemas do mundo, né? O Brasil é um país continental e são poucos os países no mundo que têm seus sistemas elétricos interligados totalmente. Só por uma curiosidade, o próprio Estados Unidos, que é um país realmente que tem há muitos e muitos anos uma liderança mundial, não é um país integralmente interligado como nós. Então, eu diria que hoje, totalmente interligado, de norte a sul, de leste a oeste, como nós estamos, praticamente nós temos a China, a Rússia e a Índia. São praticamente esses países de dimensão continental, como o Brasil, que são totalmente interligados. Os Estados Unidos têm obviamente, uma capacidade instalada muito maior do que o Brasil, um consumo de energia também bem maior do que o Brasil, mas ele hoje ainda é um país que tem seus sistemas de energia elétrica separados no seu território. Barata, eu até acho interessante lembrar que agora teve esse apagão do Texas aí com essa crise climática, o Texas congelou e ficou no escuro. Um dos problemas foi justamente que, como o Texas não é interligado ao restante dos Estados Unidos, ele não pôde ser socorrido de fora para dentro. Exatamente, Paulo. O Texas, então, é um caso muito particular nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele tem, eu diria que algumas ilhas, o Nordeste, a costa oeste, o sul dos Estados Unidos, mas o Texas não. O Texas é um estado que ele é absolutamente e totalmente isolado do resto dos Estados Unidos. Curiosamente, o Texas ele se une ao resto dos Estados Unidos através do México, porque ele tem uma conexão com o México e o México tem conexão com a Califórnia. Então, os Estados Unidos acaba se conectando, o Texas acaba se conectando ao resto dos Estados Unidos através do México. E aqui, Barata, aqui no Brasil que a gente está ligado, né? Assim, as usinas do Tucuruí, as usinas do Madeira, em Rondônia, elas se comunicam com as do Nordeste, com as do Sul, nesse grande sistema. Quais são as vantagens de ter isso interligado e quais são os problemas que essa interligação traz? Veja, eu diria, Paulo, que as vantagens e os benefícios são excepcionais. Quer dizer, na verdade, essa história toda, né, ela começa no final da década de 50 e na década de 60, quando se estabeleceu para o sistema elétrico brasileiro
uma estratégia de se interligar o país integralmente. Até então, o país ele era atendido por um conjunto de concessionárias, todas isoladas. E o Brasil, nos anos 60, tomou a decisão de se interligar. E esse processo de interligação ele foi paulatino, obviamente, ele foi se dando ao longo das décadas, de modo que hoje nós estamos com um país praticamente totalmente interligado. Apenas o estado de Roraima encontra-se isolado do resto do país. Nós temos uma conexão que vai desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, desde do Acre e Rondônia até os estados da região Nordeste. Mas todo interligado como? Essa interligação se dá por um sistema de transmissão extremamente extenso, robusto, seguro e que permite que nós façamos a transferência de energia entre as regiões. Então, como você apontou, a energia elétrica é um produto muito curioso, porque nós não sabemos exatamente de onde é que vem a energia que está chegando nos nossos lares. Quando nós ligamos o interruptor na nossa casa, automaticamente chega a energia. E essa energia ela é um mix, ela tanto vem das usinas hidrelétricas do país inteiro, como das usinas nucleares, das usinas eólicas, e a energia elétrica, diferentemente de um outro produto. Vamos fazer um exemplo. Quando você quer comprar produtos como sapatos, roupas e tal, você precisa planejar, precisa ir comprar e você recebe esse produto. No caso da energia elétrica, não. O consumidor, pelo simples toque do interruptor, ele recebe aquele produto e cabe a uma estrutura que está por trás desse sistema todo fornecer essa energia a tempo e a hora, de modo a assegurar que o consumidor seja atendido com qualidade e com segurança. Então, veja, é espetacular o sistema. É um negócio assim muito, mas muito bacana. Barata, então quer dizer, se eu acendo uma luz aqui na minha casa, pode ser uma eólica no Rio Grande do Norte, pode ser a usina de Itaipu, pode ser Tucuruí, todas injetando na rede, chegando até mim, e esse sistema precisa ser equilibrado segundo a segundo para a energia continuar fluindo com qualidade, né? E como é que acontece isso? Quem é que pilota esse avião? Mexe nos botões, acelera, desacelera, decide qual é a usina que vai gerar, manda a outra parar. Quem faz isso? Era você? Não, eu não, mas era uma estrutura muito bem montada, Paulo. Porque, veja, vamos chamar assim, no início dos tempos, o que acontecia? Nós tínhamos uma carga consumidora e uma usina geradora. Era muito simples. Com o passar do tempo e com a evolução, o sistema foi se tornando todo interligado. Então, como você comentou, veja, nós não sabemos de onde é que está chegando a energia que está chegando na nossa residência, numa loja comercial ou na indústria. Pode ser de usinas hidrelétricas, de usinas eólicas, solares, pode ser até uma importação de energia da Argentina e do Uruguai. Para que essa coisa funcione bem, é preciso que você tenha uma estrutura de operação competente e preparada, com técnicos preparados, mas, sobretudo, com equipamentos e um sistema de supervisão que acompanha a par e passo o que está acontecendo no país inteiro. E essa responsabilidade, ela foi delegada, né, pelo poder concedente do país, pelo Congresso Nacional, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, é o Operador Nacional quem estabelece quais as usinas que estão gerando e como é que esse processo se dá ao longo de cada instante do tempo. Então, o Operador Nacional, que acompanha o funcionamento dos geradores e dos transmissores, ele determina quais são as usinas que vão gerar, quais as linhas de transmissão que estão operando ou que, por alguma razão, deixam de operar, de forma a assegurar que essa energia chegue a cada uma das residências do Brasil, a cada uma das lojas comerciais, a cada uma das usinas, com segurança e com qualidade. Agora, Barata, a gente tem visto muito na imprensa que a característica do setor elétrico brasileiro está mudando. Lá atrás, por exemplo, a gente era muito suportado pelas grandes usinas. E essas grandes usinas, em diferentes bacias, transferiam a energia de um pedaço para o outro do Brasil. Quando chovia numa região, não chovia na outra.
mas ao longo do tempo a gente cada vez mais está tendo menos hidrelétricas que guardam energia nos seus lagos, né, como se fossem quase baterias, e cada vez mais a gente está tendo fontes como, por exemplo, a solar e a eólica, que só produzem energia quando tem sol e quando tem vento. Está ficando mais difícil manter esse sistema equilibrado? Está ficando mais caro ou não? Como é que é esse desafio hoje? Seguramente. Veja, se nós olharmos os outros países, né, na maior parte dos países, a fonte principal são fontes térmicas, que originalmente eram a carvão e óleo e hoje são a gás. No caso do Brasil, o Brasil é um país afortunado, porque na década de 60 se identificou que nós tínhamos um potencial hidrelétrico enorme e que nós, a partir dessa década de 60, nós começamos, então, a explorar esse potencial hidrelétrico. Como você comentou, foram construídas grandes usinas hidrelétricas, principalmente porque se constrói a primeira usina que vai gerar energia mais barata. Então, nessa ordem, foram construídas usinas na região sudeste, depois na região nordeste, na região sul e, por último, na região nordeste. Essas usinas elas têm reservatórios e nesses reservatórios a gente consegue acumular energia. Bom, num determinado momento, esse potencial hidrelétrico ele começa a se esgotar e você precisa, então, buscar outras fontes. Esse era o grande, eu diria que era o grande dilema do início dos anos 2000, quais seriam as fontes que nós iríamos usar para substituir a fonte hidrelétrica que estava se esgotando. Pensavam-se nas térmicas a gás, pensavam-se em nucleares, quando ficou evidente a viabilidade de se utilizar fontes renováveis, que são eólicas e solares. E o mundo inteiro, né, avança nessa direção, utilizando o vento como fonte e o sol, com essa dificuldade que você apontou. Não é sempre que você tem vento e, garantidamente, não é durante o dia todo que você tem sol. Então, quando você não tem sol, você precisa ter outras fontes que substituam as fontes solares. E daí, então, essa operação, né, a utilização das diversas fontes, e no Brasil, como eu já comentei, Paulo, nós somos um país afortunado, porque nós temos praticamente todos os combustíveis. Nós temos a água para as hidrelétricas, hoje temos gás, né, do pré-sal, nós temos sol, nós temos vento e temos também cana para gerar, utilizar na biomassa. Então, veja, nós temos todo o espectro de combustíveis. Então, a grande questão, e aí eu diria que acontece em dois tempos. Acontece no tempo do planejamento, quando você, com antecedência, decide que fonte você vai propor para a construção de usinas, e depois, no tempo da operação, quais são as usinas que você vai usar, de modo a você atender dois requisitos extremamente importantes. Um que é a segurança e outro que é o custo. Porque não adianta você ter segurança e ter combustível, mas gerar a um custo que os consumidores não consigam pagar. Então, este é o grande... Barata, aí eu preciso dizer uma coisa, porque nós da Abrace estamos assim, preocupados com esse fenômeno do Brasil ser o país da energia barata e da conta cara. Você faz um leilão e você compra energia solar e eólica a um preço muito baixo, por exemplo, mas a conta final continua subindo. Quer dizer, o desafio nós estamos conseguindo fazer essa operação pelo menor custo possível. Os associados da Abrace, a gente percebe muita preocupação com o custo da energia. O tal custo das térmicas que são cobradas por fora, só em janeiro chegou a 2 bilhões de reais para os consumidores do Brasil inteiro. Os associados da Abrace talvez tenham pago 400 milhões de reais em janeiro por causa dessas térmicas. Está caro operar esse sistema? Tem como ser mais barato? Veja, Paulo, eu acho que isso é uma questão que é imperiosa, né? Porque a questão do custo da energia ele é fundamental não só para eu diria até mesmo para a sobrevivência das famílias brasileiras, né, das pessoas, né, como também da própria economia. E como você apontou, é extremamente curioso, eu vou usar esse adjetivo, curioso, que nós tenhamos um país em que nós temos hidrelétricas, eólicas, solares, que são fontes, e que no mundo inteiro são as fontes mais baratas, e que nós tenhamos a energia das mais caras do mundo. Então, esse é que eu acho que é o grande desafio
que o setor de energia no Brasil tem, né, de fazer esse processo de transformação. Isso é o processo de transformação. É transformar a energia que tinha que ser barata em ser barata. Nada com o meu nome, né? Tem nada a ver com o meu nome. Mas, veja, porque, de fato, a nossa energia, a produção, ela é barata. Nós temos combustível, temos preparo, temos uma equipe técnica excepcional. Agora, temos alguns elementos, né, que entram na composição do custo da energia que estão fora do controle desses elementos que eu apontei. Então, nós temos hoje, eu diria que, 2 agressores ao custo da energia, que são a questão tributária, que foge do controle, e a questão dos encargos, que também foge do controle. Então, se você for olhar exclusivamente o custo da energia e até mesmo o custo da operação, você vai se surpreender com 2 componentes muito baixos. E os agressores não são esses. Não é o custo da energia, nem é o custo da operação. Nem da geração, nem da transmissão, nem da distribuição. Mas são elementos que são estranhos à própria indústria da energia elétrica. Barata, eu vou aproveitar para convidar quem está nos acompanhando no podcast para seguir no Instagram o perfil O Peso da Luz, da Abrace, em que a gente mostra um pouco isso e tem um subsidiômetro, né, que separa bem o que a gente deveria pagar na conta e o que talvez a gente não devesse estar pagando. Mas eu vou trazer um outro ponto que também é importante para quem está nos ouvindo. Muitas vezes a gente queima o equipamento em casa quando tem um problema, um pico de luz, e nas indústrias é muito comum eu ouvir dos associados da Abrace, por exemplo, que uma variação de tensão, que não chegou nem a apagar a luz, mas fez, por exemplo, 200 robôs de uma linha de transmissão se desprogramarem. Então, na prática, a indústria tem que parar durante 4, 5 horas para reprogramar aqueles robôs e poder voltar a produção. Quer dizer, uma mudança de voltagem pequenininha, como a gente tem em casa, 220 volts de tensão, se aquilo passa para 235 ou para 200, né, algum equipamento pode estragar. E nas indústrias é muito mais sério do que isso, porque os equipamentos são muito mais sensíveis. Está boa a qualidade do sistema? Pode melhorar? Não pode melhorar? O que a gente pode fazer para ter aquilo que você falou, de energia segura e barata e, ao mesmo tempo, com qualidade? Veja, eu acho, Paulo, que a gente tem muita coisa para fazer, sim, para caminhar. Porque, como você mesmo comentou, das nossas residências e até mesmo no comércio, né, vamos chamar assim, nas lojas comerciais, variações até que sejam de 5%, 6% na voltagem, nós chamamos de tensão, mas na voltagem, tem pouco impacto. Os equipamentos residenciais e até mesmo equipamentos comerciais, eles são mais robustos, né, e suportam variações maiores. Mas a gente sabe que na indústria, e principalmente na indústria mais sofisticada, qualquer pequena variação pode provocar prejuízos enormes. Como você mesmo comentou, paralisação de horas e em algumas indústrias mais complexas, paralisação até de dias. Então, veja, é importante. Nós, eu digo, pela experiência que eu tive de 4 anos de operador nacional, nós sempre tivemos muita preocupação com a conexão das grandes indústrias, né, na nossa rede, né? Agora, o que acontece, Paulo, é que cada vez mais os sistemas estão ficando refinados e sofisticados, o que exige uma atenção maior, seja da indústria, seja dos operadores do sistema. Eu digo para você que o ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, tem muita preocupação com isso. Ele busca sempre uma integração grande com essas indústrias, né, naquelas que estão ligadas diretamente no grid, no sistema principal, e também com aquelas que estão ligadas através das distribuidoras, no sentido de procurar identificar quais são as pequenas questões que precisam ser tratadas e resolvidas de modo a assegurar não só a confiabilidade, mas a questão da qualidade do atendimento. Nós temos procurado permanentemente, através dos procedimentos de rede, tornar mais sofisticados, né, os requisitos, justamente
considerando que as indústrias estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Isso é muito bom para o país, né? Porque a sofisticação da indústria significa um atendimento de produtos melhores e a custos mais baixos. Ótimo, Barata. E, inclusive, na próxima edição do podcast, nós vamos falar de custos e preços da energia. Mas ainda para fechar essa nossa jornada hoje tão interessante, o mercado muitas vezes desconhece o consumidor. O setor elétrico, e eu vivi isso, tenho, como você, alguns anos de cadeira no setor elétrico, muitas vezes vê o consumidor como um problema, né? Nós somos autossuficientes, nós resolvemos as coisas e o consumidor paga a conta daquilo tudo. O mundo está mudando e agora o consumidor, seja industrial ou seja pequeno, ele está, às vezes, começando a gerar a própria energia, né? Ou ele pode saber a hora que a energia está muito cara e ser alertado para consumir menos. Eu vi no exterior equipamentos como, por exemplo, máquinas de lavar louça e roupa, que elas são conectadas à internet e elas ficam esperando o horário da madrugada para usar uma energia mais barata. Isso pode acontecer em grande escala nas indústrias, por exemplo, em momentos que você está chamando uma térmica caríssima para gerar, é talvez mais inteligente uma indústria diminuir um pouco a produção e evitar aquele custo alto e ser compensada por isso. Quer dizer, a inovação no setor elétrico está conseguindo trazer o consumidor para dentro desse jogo, para dentro do jogo do mercado, ou o setor continua parando no relógio de medição do consumidor e o consumidor é o problema que está do outro lado? Veja, Paulo, esse ano nós até demos um passo importante, né? Que foi o passo de determinar o cálculo do custo da energia horariamente. Então, hoje a gente sabe, a cada meia hora, quanto é que custa a energia, que, como você já apontou, permitiria que a gente usasse, né, equipamentos consumidores fortemente de energia nesses horários onde o custo está menor. Então, esse passo, eu acho que foi um passo que chegou, por incrível que pareça, quase 20 anos para ser dado, mas eu acho que, ao invés de ficar reclamando, a gente tem que enaltecer, conseguimos. Hoje nós temos um custo de meia hora para o custo da energia. Agora, eu diria que, infelizmente, nós temos uma dificuldade grande em avançar no Brasil, né? As coisas aqui, elas levam tempo para acontecer. Eu tive a oportunidade de ver o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo é uma verdadeira revolução tecnológica, que será acelerada com a chegada do 5G. Então, como você mesmo apontou, nós temos hoje o sistema elétrico brasileiro praticamente todo interligado. A menos do estado de Roraima, lá no norte do Brasil, todo o sistema está interligado. O que permite que nós façamos uma otimização do custo da energia ao longo do dia e ao longo do ano. E se nós pudermos associar a isso, né, os benefícios da tecnologia, que permite que você determine a que horas você vai usar da melhor maneira seus equipamentos elétricos, sejam residenciais, comerciais ou industriais, nós vamos ter um custo otimizado da operação da energia como um todo. Isso é bom para todo mundo, porque se você faz uma utilização ótima, mesmo para quem está vendendo energia, é bom. Quer dizer, eu tenho a impressão que existe um equívoco, né, que as pessoas acham, algumas pessoas, felizmente não são muitas, são poucas, não, o pessoal quer sempre aumentar o custo da energia. Não é verdade. Principalmente nós que trabalhamos no setor de energia, o que nós queremos é reduzir o custo da energia. E como já tivemos a oportunidade de falar hoje, ele é alto muito mais por elementos exógenos do que por elementos endógenos. Nós temos hoje uma matriz no Brasil que ela é uma matriz limpa, porque ela é basicamente se dá em cima de fontes renováveis limpas. Hoje é hidroeletricidade, e vento e bioenergia. Então, ela é limpa. E, justamente, além disso, ela é barata. A energia não é cara. O conjunto acaba ficando caro porque entram na conta de energia outros elementos
que eu tenho a certeza que, com o tempo, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Você é um dos que tem se esmerado, né, nessa batalha por eliminar da conta de luz elementos exógenos. Mas, Barata, então, assim, para fechar e já começar a introduzir o que a gente vai discutir no próximo podcast, será que nós estamos fazendo o novo no Brasil pelo caminho do novo? Quer dizer, o uso de baterias, por exemplo, no mundo inteiro, as baterias elas são usadas. Se eu tenho uma produção solar ou eólica, eu coloco uma bateria junto da minha produção para estabilizar ela e vender energia constante ou com mais qualidade para o sistema. Ou se eu sou um consumidor e compro uma energia que eu não estou comprando ela o tempo todo, né, eu tenho uma bateria para eu receber energia, firmar e usar quando eu precisar. Quer dizer, isso é uma coisa moderna, é uma coisa que não... Será que no Brasil nós não estamos fazendo essa parte da inovação, mas pelo caminho do passado? Quer dizer, eu termino usando de graça o sistema para firmar a minha energia, os outros consumidores pagam por mim, enquanto que eu tenho benefício. Será que está justo esse processo do funcionamento da inovação no setor elétrico brasileiro, ou será que nós estamos ampliando aquele modelo nosso de criar nichos de oportunidade em alguns segmentos e transformar aquilo em custos pagos pela sociedade como um todo? Veja, Paulo, a inovação, aí fazer uma autocrítica, eu diria, coletiva, né? Nós não somos um país inovador. Nós não somos um país inovador. E mais do que isso, eu acho que é grave, nós resistimos, inclusive, a olhar as inovações alheias. Nós continuamos, fomos bem-sucedidos até agora com uma determinada fórmula, exemplificando. Insistimos na manutenção dessa fórmula, quando o mundo inteiro está mudando. Você apontou, o mundo tem tentado usar baterias. Nós, inclusive, temos baterias excepcionais, que são os nossos reservatórios. Eu estou firmemente acreditando, né, que ao longo dessa década, né, que vai até lá os anos 30, o que nós vamos ter, Paulo, é uma mudança completa da estrutura do nosso sistema. Nós vamos ter uma substituição da nossa base. Nós vamos ter uma base agora que não será mais formada ou composta pelas usinas hidrelétricas. E essas usinas hidrelétricas é que serão as nossas baterias. Elas é quem farão a modulação do sistema. Então, nós vamos ter na nossa base eólicas, solares, térmicas a gás, e vamos ter as nossas hidrelétricas fazendo a modulação, que é o que as baterias fazem, além das próprias baterias convencionais. E acho que os estudos que eu tenho visto têm mostrado que isso dá uma vantagem competitiva para nós enorme, porque a maior parte dos países não tem o estoque hidrelétrico que nós temos. E nós podemos, com certeza, fazer isso. Agora, é a tal história, foi como eu comentei, Paulo. É preciso dizer o seguinte, olha, eu vou mudar, eu vou inovar. Inovar está muito ligado à mudança. E nós somos, de certa forma, refratários à mudança. Mas eu acredito piamente que, ao longo desses próximos anos, nós vamos promover essas mudanças e vamos, com isso, conseguir manter a qualidade da operação, qualidade do atendimento, manter a segurança e vamos conseguir, eu diria que é o terceiro pé do banquinho, que é custos melhores para a energia no Brasil. Porque realmente não tem o menor sentido um país como o nosso, que tem hoje uma base ainda é hidroelétrica, né? Tem as eólicas e um pouco de térmicas, mas basicamente hidrelétrica, está no topo da pilha dos países com energia mais cara. Não tem sentido, não tem cabimento, e a gente precisa mudar isso de fato. Bacana, Barata. E a gente vai aproveitar em edições futuras aqui de falar da modernização do setor elétrico, né? E até de dizer assim, quem sabe no futuro, né, você vai ter um carro híbrido
a etanol, que afinal é energia solar capturada pela planta, mas um carro solar de etanol com uma bateria, né, em que você possa, em determinadas horas, ligar o seu carro e colocar energia no sistema e vender energia para o sistema. Ou em outros momentos você pode ter também um painel solar na sua casa e carregar a bateria do seu carro através do painel solar da sua casa. Então, vai haver uma integração gigantesca que permite um caminho de eficiência enorme, em que a energia do etanol, a energia solar, a energia eólica, né, e você, como consumidor, vai ser parte desse sistema, comprando, vendendo. O importante é que isso seja feito sem onerar ninguém. Quer dizer, o benefício que cada um vai ter, né, tem que corresponder àquilo que ele está trazendo para o sistema. Não tem graça e não funciona, né, se o setor tem não só, como a gente infelizmente ainda tem hoje, os gatos de energia, aqueles que roubam energia, mas tem também os vampiros de energia, né, aqueles que ganham dinheiro não porque são bons ou são eficientes, mas que fazem os outros pagarem parte da sua conta. Mas olha, foi muito bacana, Barata, ter tido rápido, Paulo, você aqui, claro. Tudo isso é muito plenamente de acordo com tudo, só chamando a atenção que isso, com certeza, tornará muito mais complexa a operação do sistema elétrico brasileiro. Né? Tornará muito mais complexa. Isso fará com que seja necessário você aprimorar ainda mais. Hoje, o operador nacional, que é responsável pela operação dessa enorme malha, né, que cobre o país inteiro, os sistemas de supervisão e controle são muito sofisticados, espetaculares, a equipe é muito preparada, mas é preciso que cada vez mais essa equipe seja mantida, né, no topo do conhecimento, porque a operação vai se tornar cada vez mais sofisticada, mais complexa, principalmente com a ampliação da geração distribuída. Quer dizer, quanto mais você distribui, né, os ganhos são enormes, eu estou absolutamente de acordo com isso. Mas isso vai requerer, não é mais controle, não, é mais conhecimento, mais sofisticação, mais ferramental. Mas é isso em tudo, não é, Barata? Nós vivemos uma revolução, não é, da internet, no sistema bancário. A gente agora está mergulhando no Pix. Hoje mesmo eu paguei algumas coisas com o Pix, que há um ano atrás não existia. O setor tem que se modernizar para dar mais poder para os seus consumidores, para haver mais transparência e principalmente mais competição. Com certeza. Porque é a competição que vai fazer com que a gente vença esse desafio de manter o sistema equilibrado, funcionando bem, ao menor custo possível. Barata, muito obrigado por ter estado conosco aqui. Por favor, suas palavras aí para encerrar o nosso podcast. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o sistema elétrico brasileiro. Eu diria que são mais de 40 anos de vivência nesse setor e a preocupação permanente e constante com o aprimoramento do sistema no Brasil. O convicto que eu sou, né, porque a minha preocupação não é exclusivamente com o setor, a minha preocupação é com o Brasil. A energia elétrica, né, que é eu diria, inovação do século, início do século, final do século XIX, ela é hoje imprescindível para as vidas humanas. Imprescindível, porque ela é fundamental nos hospitais e ela é fundamental na própria vida, porque antigamente as nossas casas eram todas horizontais. Hoje as casas, isso no Brasil até mais do que, por exemplo, em algumas partes do mundo, vivemos em organizações urbanas verticais, onde você precisa da energia elétrica para suprimento de água, para a movimentação das pessoas. Então, significa dizer que, hoje em dia, o homem precisa da energia elétrica tanto praticamente quanto da água. É fundamental que a gente tenha um atendimento, como nós já comentamos ao longo dessa nossa conversa toda. Qualidade, confiabilidade e preço. Esses três elementos são fundamentais. Então, acho que todos nós temos que nos unir, aqueles que labutam no setor de energia elétrica, temos que nos unir para conseguir aprimorar cada vez mais esses três requisitos: confiabilidade,
qualidade e preço. Obrigado, Barato. Um abraço. Um abraço, Paulo. Até a próxima. Olá, meu nome é Felipe Soares, diretor técnico da Abrace. E a partir de hoje, acompanho meus colegas nesse mergulho no setor de energia. Hoje estreamos o nosso quadro Sopa de Letrinhas. Aqui, depois de cada episódio, vou desvendar alguns conceitos, siglas e termos tão presentes no dia a dia da energia. Como esse é o nosso primeiro encontro aqui no EnergyCast, vou começar explicando quem somos. A Abrace, claro, é a nossa primeira sigla, que quer dizer Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres. Agora que já fomos apresentados, posso colocar mais ingredientes na nossa sopa de letrinhas. Vamos começar com o básico. Nosso setor tem um órgão regulador de quem certamente você já ouviu falar, a ANEEL. Quer dizer, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse foi fácil. Outro ente importante para manter tudo funcionando é o ONS, que é quem opera o Sistema Elétrico Nacional. Ponto para quem acertou que ONS quer dizer Operador Nacional do Sistema Elétrico. Provavelmente você também sabe que a CCE é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tá, esse também foi fácil. Estamos no nível 1 e eu quase solto um spoiler do próximo episódio. Se prepare, esse jogo está prestes a ficar mais difícil. Até lá! Esse foi o EnergyCast, o podcast da Abrace para te explicar como funciona o setor de energia. Nossa conversa continua nas redes sociais Abrace Energia e você também pode entrar em contato por e-mail em abrace@abrace.org.br. A direção do EnergyCast é minha, Daniela Coutinho, diretora de comunicação da Abrace, com a Lavanda Digital. A produção executiva é da Ana Rita de Holanda, com coordenação da Denise Koch e roteiro da Thaís Cunha. O design de som e a edição são do Eduardo Gomes, da B de Vaca. Então a gente se encontra em 2 semanas em um episódio especial sobre o preço da energia. Por que você paga o que você paga? Nosso presidente e apresentador Paulo Pedrosa vai explicar tudo e conversar com quem entende muito desse assunto. Assine o EnergyCast no feed do seu tocador e acompanhe a Abrace nas redes sociais para não perder o nosso próximo encontro. Até lá!